Fala meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender de fato eletrônica aplicada à manutenção para entrar e se especializar nesse segmento de manutenção de placas eletrônicas que cresce cada vez mais no nosso país. Esse é o primeiro vídeo resposta da caixinha de pergunta do nosso Instagram. Como assim, professor? Semanalmente nós iremos selecionar as principais perguntas que nós recebemos na caixinha do nosso Instagram e vamos trazer a resposta em formato de vídeo aqui para o nosso canal do YouTube, para que você consiga ter acesso a essa resposta de forma com uma qualidade maior e melhor, para que você consiga entender tudo o que é explicado dentro de um pequeno stories lá do nosso Instagram. Agora, aqui a explicação em vídeo para você conseguir aproveitar ainda mais esse conteúdo e poder acessá-los quantas vezes você quiser. Então vamos começar. A pergunta é: como testar o MOSFET do Chopper? Antes de mais nada, a gente precisa entender o seguinte: transformador Chopper é um componente muito utilizado nas fontes chaveadas. Então já vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar para vocês do que eu estou falando. Quase todas as placas eletrônicas que são conectadas em um sistema em corrente alternada, elas precisam de uma fonte chaveada para converter corrente alternada para corrente contínua. Até aqui, acredito que você já saiba. A grande questão é: a fonte chaveada, ela possui um transformador Chopper. Esse transformador Chopper, ele precisa receber um chaveamento, na sua bobina primária, que na grande maioria das vezes, esse chaveamento na bobina primária do transformador Chopper é realizado por um MOSFET. Então esse MOSFET aqui, ele fica realizando o chaveamento do primário do transformador Chopper, provocando uma tensão induzida no secundário, e essa tensão aqui vai alimentar toda a nossa placa. Então nós temos aqui o nosso transformador Chopper e aqui do lado nós temos um CI. Na maioria das vezes, na verdade, varia muito de acordo com o tipo de placa, nós podemos ter um CI completo, como esse daqui, que tem um MOSFET interno, ou nós podemos ter simplesmente um MOSFET separado do CI, responsável por chavear a bobina do transformador Chopper. O que a gente precisa se atentar nesse caso aqui? A gente precisa entender como que esse MOSFET funciona, para a gente conseguir fazer a medição dele. Porque um dos principais defeitos que a gente encontra nas fontes chaveadas é o MOSFET do transformador Chopper em curto. Então ele é um componente muito comum de dar defeito. Então antes da gente fazer a medição desse componente, a gente precisa entender como esse componente funciona. É o que eu ensino para todos os meus alunos, é o que eu sempre ensino. Antes de você medir um componente, você precisa entender o que esse componente faz e como esse componente funciona. Para isso, para a gente conseguir entender o componente, a principal fonte que a gente tem de pesquisa e de estudo é o próprio datasheet do componente. Analisando o datasheet desse componente aqui, nós temos um componente que chama A6053M, se eu não estiver enganado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o datasheet desse componente aqui junto com vocês para que vocês consigam entender o que esse cara faz e como a gente pode fazer a medição desse MOSFET. Então, vou compartilhar a minha tela aqui do datasheet com vocês. Esse aqui é o nosso componente, dei um zoom aqui. Aqui no datasheet tem uma breve descrição do que esse cara faz. E vamos aqui nesse circuito típico aqui de aplicação dele. Aqui a gente já consegue ter uma noção geral do que é uma fonte chaveada. Tem um bloco de retificador primário do transformador Chopper. Esse cara é o nosso CI, que vai chavear a bobina do primário do Chopper. Então o que ele faz aqui? Ele tem vários pinos. Para a gente saber individualmente o que cada pino desse aqui faz, a gente precisa pesquisar dentro do datasheet, conferir o que o S/OCP faz, o que o BR faz, o que o GND faz, que o FB faz. Agora a gente vai se atentar somente à medição do MOSFET, tá? Então aqui ele tem um dreno do MOSFET, o pino 8 e o pino 7 é o dreno do MOSFET, onde ele pega o sinal de GND e chaveia para o pino 8 e pino 7, jogando esse GND para a bobina primária do transformador Chopper. É isso que ele faz quando ele chaveia a bobina do transformador Chopper. Uma outra informação importante que está lá na página 11 do nosso datasheet é isso aqui, é o diagrama de blocos
do nosso componente. Então, olhando o diagrama de blocos do nosso CI, a gente tem o seguinte aqui, ó. Nós temos o pino 8 e o pino 7, que é o dreno do nosso MOSFET, e nós temos o pino 1, que está conectado aqui e vai chavear esse sinal do pino 1 para o pino 7 e o pino 8. Como que a gente faz para testar? Geralmente, MOSFET, a gente testa o diodo que está em antiparalelo aqui, ó, com o MOSFET. Então é esse componente que a gente precisa testar. Tem várias outras funções, tem um pino de feedback, tem um pino de alimentação, mas para esse principal teste de hoje a gente vai focar em testar o MOSFET. Então a gente vai pegar a nossa placa eletrônica, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos testar o pino 7 e o pino 8 com o pino 1. Tá? Então aqui está a minha placa eletrônica, eu tenho aqui o meu MOSFET, né? Ele está dessa forma aqui na minha placa, né? Vou desenhar aqui para vocês conseguirem acompanhar, tá? Então aqui é o pino 1, pino 2, pino 3, ele é só de 4 pinos, tá? Eu desenhei muito grande aqui. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinos, na verdade ele é, né? 4 de cada lado. Então o que a gente vai medir? A gente vai medir do pino 1 ao pino 7, né? 4, 5, 6, 7 e 8. Pino 1 e pino 8. Lembrando que a gente precisa polarizar de forma correta o nosso MOSFET. Então, positivo é aqui, 7 e 8 aqui. É isso que a gente vai testar aqui na nossa placa. O positivo do multímetro, que está aqui, vou colocar na escala de diodo, vou conectar no pino 1, pino 7 e pino 8. Ele precisa dar diodo entre o pino 7 e o pino 8. Se você fizer a medição desse cara e ele conduzir direto e o multímetro bipar dessa forma aqui, significa que esse componente está em curto, ele está danificado. Então esse CI precisa ser trocado. O correto é ele sempre dar diodo aqui nessa medição que a gente está fazendo do MOSFET. Beleza? Se a gente inverter as pontas de provas, o MOSFET ele estaria a medição como se ele estivesse totalmente aberto. Essa é a principal medição que a gente faz no MOSFET do transformador Schoper. Espero que vocês tenham gostado da forma que a gente fez o teste aqui. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de deixar o seu like e de seguir o nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Além disso, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos que têm interesse em aprender e dominar a eletrônica aplicada à manutenção. E se você quer ser lembrado das próximas turmas dos nossos treinamentos, o link para fazer a sua pré-inscrição e receber os avisos está aqui na descrição desse vídeo. Se você tem alguma outra forma de identificar curto-circuito ou defeito em circuitos de fonte chaveada, em especial no MOSFET, deixa aqui nos comentários para ajudar ainda mais a galera e também para você praticar ensinando outras pessoas que têm interesse em dominar e começar no segmento de manutenção de placas eletrônicas, beleza? Então deixa o seu comentário aqui e até a próxima. Valeu!